Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 12º FLI Araxá. Hoje, 21 de junho, uma noite muito, muito especial, onde a gente vai tentar, eu disse tentar, fazer uma homenagem ao eterno menino maluquinho, Ziraldo. Antes de começar a minha autodescrição, eu sou um homem de 1,70 m, tenho 50 anos, estou com um sapato branco, uma calça social preta, uma camisa branca com a logo do sexagenário da nossa Academia Araxaense de Letras. A Academia Araxaense de Letras irá completar 60 anos no próximo dia 15 de maio, portanto, o ano que vem. A gente já está no ano do sexagenário. Um blazer preto e uma echarpe timbrado, o sankofa, que é um símbolo que representa o olhar para trás, o olhar para o eu interior, né? Essa descrição, ela é feita para as pessoas que têm algum tipo de... Tem algum tipo, não, né? Que tem a deficiência visual. E essa descrição do Tom Araxá, carteiro e poeta, é feita em homenagem à minha querida amiga, que vocês conhecem muito, Luzia Vieira. Luzia Vieira, que não é uma deficiente visual. Ela é uma eficiente visual que tem me ensinado ao longo da vida a enxergar não só com os olhos, mas enxergar com o coração. Luzia, essa descrição é para você. Bom, a nossa mesa, saudades do eterno menino maluquinho, né? Eu vou aqui fazer a parte da mediação. Como eu disse a vocês, eu sou Tom Araxá, carteiro, poeta, tenho um livro, Andanças, né? Sou membro da Academia Araxaense de Letras e aqui já fica o meu agradecimento aos meus confrades aqui presentes, presidente Hermes da Academia, Erilda Marques, Bruno Barbosa, também aos confrades da Academia Ibiaense de Letras, nossos confrades aqui da cidade vizinha, na pessoa da presidente Sônia Martins, eu cumprimento a todos os nossos confrades e confreiras da Academia Ibiaense de Letras. Eu terei ao meu lado duas pessoas muito especiais para a gente tentar fazer essa homenagem. A primeira, uma pessoa queridíssima por nós, é Fabíola Cristina Melo. Fabíola Cristina Melo, ou Fabíola Melo, como todos conhecem, né, é professora titular do Centro Universitário do Planalto de Araxá, coordenadora do curso de Pedagogia, segunda licenciatura em Pedagogia e Formação Pedagógica para não licenciados. É coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, coordenadora do curso de pós-graduação em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar, professora em vários cursos da graduação e pós-graduação, possui graduação em Letras e em Pedagogia, mestrados em Estudos Linguísticos e doutorado em Educação. Foi presidente do Conselho Municipal de Educação de Araxá. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em língua portuguesa e linguística, atuando principalmente nos temas aprendizagem, alfabetização, literatura e gestão. Uma salva de palmas para Fabíola Melo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Fabíola Melo, como me chamam. Sou uma mulher branca, de 1,60 m. Estou vestida de preto, sapato preto, e um blazer laranja para chamar bem a atenção. Elegantérrima, né, gente? Bom, e para nossa alegria, né, para nós araxaenses que amamos a literatura, a gente tem uma convidada muito especial da cidade vizinha de Uberaba, querida cidade de Uberaba, Vânia Rezende. Vânia Rezende é educadora uberabense, com formação em letras, doutora em estudos comparados de literatura de língua portuguesa, especialista em literatura brasileira e literatura infantil e juvenil, professora de literatura com experiência no ensino universitário, é crítica literária, tem inúmeros artigos e ensaios publicados em órgãos especializados. É autora dos livros Literatura Infantil e Juvenil, Vivências de Leitura e Expressão Criadora, pela editora Saraiva. E também O Menino na Literatura Brasileira, pela editora Perspectiva. Esse último, uma coletânea, né, de autores. E ela é coautora.
Então, autora, né? Publicou inúmeros artigos sobre o nosso homenageado Ziraldo, enquanto proprietária da livraria Menino Maluquinho, em Uberaba, de 1983 a 1994. Idealizou e coordenou projetos de promoção da leitura com livros de Ziraldo, entre eles o da comemoração de 20 anos de Flicts e o Menino Maluquinho, 20 anos de festa, esse evento em 2000. Por favor, a nossa querida, a salva de palmas para a nossa convidada, Vânia Rezende. Boa noite. Eu sou uma mulher branca. Acho engraçado fazer essa apresentação, nunca fiz, né? Mas vou dizer da melhor forma possível. Tenho 1,62 m, tenho 62 quilos, estou vestindo, eu tenho 71 anos, visto uma calça bege, uma blusa preta, um casaco bege, e o mais importante para vocês é o seguinte: eu fiz questão de vir com um colete, porque o Ziraldo usava colete. Marca registrada. Direto ele usava colete. Então eu vim com um colete, né, que eu gosto de colete também, mas não tenho o hábito de usar assim como o Ziraldo usava, né? Mas então, em homenagem ao Ziraldo, né, desde a vestimenta para esse momento, e é um prazer aqui estar com vocês, tá bom? Obrigado, Vânia, Fabiola, né? Vamos falar do nosso homenageado, né? Ziraldo é um escritor e desenhista brasileiro. No verbo presente mesmo. Ele nasceu na cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932. Mais tarde, fez faculdade de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Criou personagens de quadrinhos infantil como a Turma do Pererê, o Menino Maluquinho, a Professora Maluquinha. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Faleceu em 6 de abril de 2024, aos 91 anos, em sua residência no Rio de Janeiro. Bom, nesse primeiro momento, a gente queria saber de Fabiola e Vânia como vocês conheceram o Ziraldo, mas não pessoalmente, como primeiro, talvez lá mais cedo, na escola, como que Ziraldo chegou para a Vânia? Bom, é uma história assim tão bonita que eu tive com o Ziraldo, que o tempo, assim, além da grandeza da obra dele, né, que também nós cuidaremos aqui de falar dele ser eterno por tudo que ele criou, né, de belo, de amplo, mas em termos pessoais, eu acho que ele deixou também características que são para não se esquecer jamais. E eu tive o privilégio, foi uma bênção, né, na minha vida, de conhecer primeiro 2 livros do Ziraldo. Eu trabalhava no nível acadêmico, com literatura brasileira, e incluía literatura infantil e juvenil. Então, pelo círculo do livro, eu tive notícia de 2 livros dele, que é O Planeta Lilás, porque nesse período que eu dava aula, nos anos... final dos anos 70, né, início aí dos anos 80, eu já introduzi esses livros, né, porque o Flicts é de 69 e o Planeta Lilás é de 70. Então, os 2, eu já tive a oportunidade de colocar bem próximo a um tempo em que a literatura infantil no Brasil estava vivendo um período de boom, né, de muita inovação, de grandes nomes, que foi algo assim, histórico, maravilhoso que ocorreu no nosso país. Grandes ilustradores, inclusive gente como o Ziraldo, né, que nem era propriamente da área infantil. Até quando ele publicou o Flicts, em 69, ele estava no auge de outros trabalhos, né, na área política, né, jornal, já história em quadrinho ele fazia, mas não tinha entrado ainda na área da literatura infantil. Então, como essa área que eu trabalhava nela, né, me levou a conhecer 2 livros do Ziraldo muito importantes, que para o Brasil, eu numa cidade do interior, era uma novidade já estar conseguindo colocar 2 livros para os meus alunos, né, de curso de letras no interior, livros que demorariam muitíssimo a chegar, né?
E pelo Círculo do Livro, a gente comprava muito pelo Círculo do Livro, né? Então, eu recebi de capa dura, livros lindos. Então, assim, em termos de professora, para levar o livro, foi dessa forma. Agora, a história pessoal, que eu acho que eu tenho mesmo a gente conta, uma então. honra de contar, que é muito bonita, assim, né? É outro grande privilégio. Nós vamos né? chegar lá, então, né, Vânia? Obrigado. Fabíola, e Ziraldo para Fabíola, né? Como que primeiro apareceu esse... A gente chama o Ziraldo de menino maluquinho, porque o Ziraldo, o personagem mais forte é o menino maluquinho, mas ele sempre foi meio maluco mesmo, mas aquele maluco do bem, né? Aquele maluco usando a parte positiva da palavra. Como que chegou esse maluquinho para você? Eu digo que o primeiro contato que eu tive com a literatura foi na Escola Padre João Botelho, no 3º ano, quando eu li Nasce um Escritor, do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu digo que eu nasci para a literatura nessa época. E a primeira leitura de Ziraldo, coincidentemente com a Vânia, foi o Flicts, de 69, né? O livro foi escrito em 69, e depois, em 80, O Menino Maluquinho. Então, a primeira leitura, né, como leitora. Depois, eu me ingressei muito nova na carreira de professora. E tive o privilégio de participar de um grupo de contação de história que tem até hoje na Secretaria de Educação, que é o Núcleo de Incentivo à Leitura. E eu conheci a literatura pela dona Sofia Tanus. E quando eu fazia parte desse grupo de incentivo à leitura, com contação de história, a gente contava a história como o Núcleo contou aqui hoje. E o meu primeiro trabalho em festival com o Ziraldo foram justamente as 2 obras que eu havia tido contato com ele na minha infância, que foi o Flicts e o Menino Maluquinho. Mas também tem uma história muito bonita, pessoal, mas eu acho que vem uma outra pergunta, né, depois do contato pessoal. Já posso falar Vamos pegar dela. o gancho, então, né, para vocês verem como o Ziraldo chega às pessoas, né, contando a minha experiência. Eu também... Quando criança ainda, quando eu li o Menino Maluquinho a primeira vez, eu acho que foi Ziraldo que me despertou que eu poderia ser escritor. Porque quando eu vi o texto do Menino Maluquinho, um texto simples, porém tão lindo, eu falei, eu acho que eu consigo escrever um dia. E aí, acho que ali nasceu a vontade de ser escritor. Mas então, você tem um relato pessoal, vamos começar agora para Fabíola, né? A sua experiência com esse mestre. Então, primeiro eu queria agradecer, gente, as pessoas que estão aqui, porque foi feito um convite muito pessoal, e eu acredito que as pessoas que aqui estão são pessoas que vivem, convivem comigo, moram no meu coração. São as pessoas que trabalham comigo na Secretaria de Educação, todos ali da 2ª fila. As pessoas que trabalham diretamente comigo na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação, as diretoras, o diretor. Tem as minhas amigas e colegas que trabalham comigo na faculdade. Tem ex-professor e amigo, companheiro, né, Hermes. Tem os nossos alunos da EJA, que vieram aqui com o Germano e a professora. Vamos bater palma para esses alunos, gente? São muito especiais. Quando ele disse que traria os meninos da EJA, eu fiquei muito feliz. E tem, né, o que eu chamo de meu porto seguro, que é o meu marido, que está aqui, e o meu filho, que tem a mesma idade da trajetória pessoal que eu vou contar para vocês, que é o Gabriel. E tem uma coleguinha, uma amiguinha, Gabriela, que foi minha aluna no Colégio São Domingos, é uma leitora contumaz, né, que está acompanhada pelos meus amigos ali. Né? Então, é muito, muito, muito importante. Quando eu ingressei nesse núcleo, eu me lembro que eu participei, Vânia, de um concurso em 97. Eu estava grávida do Gabriel, em 97. E era justamente um prêmio em São Paulo, daquele prêmio Vitor Tivita, e que tinha uma professora muito maluquinha. E eu inscrevi um projeto de literatura trabalhando com todos os livros do Ziraldo, que tinham na biblioteca e tinham sido editados até naquela época. Flicts era uma. O Menino Marrom era outra, Menino Maluquinho, né, todos esses. E me inscrevi e ganhei o prêmio. Fomos para São Paulo, marido e eu, para receber o prêmio, né, uma professora muito maluquinha. E, na época, o Ziraldo estava, e eu não o conhecia pessoalmente. Eu o admirava, tinha vontade de estar com ele, e quem foi entregar o prêmio para os vencedores foi justamente o Ziraldo.
Então, se havia uma paixão, naquele momento, ela ficou muito maior. E, a partir disso, quando eu voltei para Araxá, nós ficamos lá uns 3 dias, quando eu retornei, a escola em que eu trabalhava, justamente com a administração naquela época, prepararam uma festa, inclusive com a roupa da professora Maluquinha. Então, eu fiquei uma semana dando aula com a roupa da menina, da professora Maluquinha. E isso saiu nos jornais. Eu tenho o jornal amarelinho, numa pasta preta de plástico. Uma professora muito maluquinha. E aí veio confirmar aquilo que eu já tinha vivido na experiência de leitora, depois como professora, e a partir daí a paixão por Ziraldo, ela continuou. E na faculdade, na turma de letras e nas turmas de pedagogia, tem uma disciplina que se chama literatura infantil, infanto-juvenil, em letras, e na pedagogia uma disciplina literatura infantil, que eu trabalhava. E naquela época também a faculdade aqui fazia muitos eventos literários. E num desses eventos nós convidamos, eu não sei se quem está aqui se lembra disso, nós convidamos e o Ziraldo esteve aqui em Araxá. Ele esteve aqui. Então, eu estive com ele novamente. Então, foram experiências profissionais e pessoais que enriqueceram muito a Fabíola como pessoa, como leitora, né, e como profissional. Bom, fantástico, né? Ziraldo, que inclusive esteve no primeiro FLI Araxá, né? Esteve no primeiro FLI Araxá, depois várias vezes ele esteve em Araxá, tem amizade com pessoas queridíssimas aqui em Araxá, né? O Dirceu Alves Ferreira também escreveu com Ziraldo no Pasquim, né? Então, ele gostava desse cantinho aqui de Minas, aqui, né? Um mineiro nato, né? Bom, pegando o gancho aqui de Fabíola, que pontuou algumas pessoas, né? Minha esposa, Viviane, está ali na plateia, chegou também. Um dos meus melhores capítulos, Fran, a minha produtora, né? Produtora da nossa academia, está ali também. E para vocês também, esse bate-papo, em especial a vocês. Pois é, né, Vânia? Você vai contar a sua experiência com o Ziraldo, mas eu quero que você conte primeiro essa história da livraria O Menino Maluquinho, ou está tudo entremeado a essa história? A ligação especial com ele começa mesmo por causa da livraria, né? Esse tempo que eu comentei do Flix, né, de 69, depois o Planeta Lilás de 79, 10 anos depois, né? Ali naquele período da efervescência da literatura infantil no Brasil, eu fiquei inquieta, porque eu levava cursos assim, de extensão, né? Eu era professora universitária, mas dava muito curso que já as escolas, né? Escolas públicas ou particulares, alguns setores de educação, queriam cursos, né? Porque já essa onda dos livros e o que fazer com eles, tudo isso aí estava chegando. Eu levava meus livros e expunha, né? Em algum lugar, improvisava lá alguma exposição, falava, mostrava aqueles livros lindos, abria aquele livro Flix, né, com aquele universo fascinante de cores, punha tudo na minha malinha e ia embora para casa. Aquilo foi me angustiando, porque, né, eu tinha os livros, eu tinha acesso a esses livros que estavam surgindo naquele período, e as pessoas ficavam sabendo também dos livros, mas não tinham onde comprar. Então, eu me aventurei, eu não tinha dinheiro nenhum, mas assim, alguma pequena economia que eu tinha, né, de dar aula de professora universitária, alguma coisinha eu tinha, né? Não para um investimento de estoque. Então, eu aluguei, né, o espaço e tudo. Foi em maio, já comecei trabalhando com escolas, porque a proposta da livraria era trabalhar com orientação, né, aquilo que eu fazia em sala de aula, ampliar, né, para o social, para pais, né, para professores no atendimento ali, para levar o livro para a praça também. Só que não fui eu que escolhi esse nome, certo? Eu dei 3 títulos, já, né, com a intenção de abrir a livraria, mas sem o nome ainda. Dei o nome para as crianças da cidade de Uberaba. E elas escolheram, com certeza, entre 3, disparadamente, ganhou o Menino Maluquinho. Aí a minha luta já começou para o Ziraldo saber disso, né? Era um nome fantasia. Como é que eu ia fazer? Era aquele período que o Ziraldo era uma loucura, né? Eu ligava na casa dele, não atendia de jeito nenhum, ou no setor de trabalho. A casa dele era ocupado o telefone, mas o tempo inteirinho. Ele ficava ocupado. E falei, como que eu vou fazer, né? Eu preciso que ele pelo menos saiba, né, que vai ter essa livraria. Mandei carta lá para a Codecri, que era uma editora que tinha ligação com o Pasquim, né?
e o Ziraldo era um dos sócios. Mandei carta, nada, né, falando com ele. Aí o Fernando Sabino foi em Uberaba para fazer num circuito de palestras que eles faziam, indo nas universidades. O Fernando Sabino foi. E eu já tinha escrito sobre 2 livros do Fernando Sabino, trocava carta com ele, assim, cartões, né? Ele mandava livro autografado para mim. Então, quando ele foi a Uberaba para uma palestra, eu contei para ele da livraria. Ele foi à ponte para chegar no Rio, falar com o Ziraldo, a partir dali fluiu. Né? Então, aí o Ziraldo foi para inaugurar. Desde 83, que foi a inauguração da livraria, até 94, ele foi 3 vezes a Uberaba. Né? A gente fazia festas do livro, projetos, que você já falou aí na minha apresentação. E era aqui eu quero agradecer a presença, né, de 4 pessoas, como a Fabiola, né? Até eu agradeço também pelo público que a Fabiola trouxe, né, e o Tom. Mas eu tenho 4 pessoas aqui que eu quero agradecer, porque essa história que eu conto aqui, elas participaram. Né? Então, elas viveram tudo isso comigo. O Renato, que frequentou a livraria, mas a Mara é o casal, que tem filhos hoje, homens formados, que levavam os menininhos lá na livraria, são amantes de livros, estão aqui na feira. O Renato participa também de mesas. Né? Tem a Thaís, que também, pouco depois que eu inaugurei a minha livraria, que era especializada em livro infantil, ela abriu uma, né, para todos os públicos, foi companheira, né, de trabalho. De trabalho, assim, ela na mesma área, né, de vender livro. E aí, a partir daí, a gente fazia muitas ações bonitas, né, o lamento, assim, porque o Ziraldo é tão colorido, ele é tão fascinante, ele é tão vibrante, que a obra dele é isso também, né? A pessoa dele ele era cheio de gestos, né, barulhento, assim. Quase mas que aquela obra, coisa italiana, né, isso, de falar com as mãos. Né, muito gestual, falava palavra que tinha hora que a gente nem entendia, que, né, no auge da vitalidade dele, ele conversava saindo palavras sem parar, né? Então, é muita coisa assim que a gente viveu de bonita, né, de explosão na cidade, os 4 aqui, minha irmã também, que é a 4ª pessoa que está aqui, né, que viveu tudo também, muita coisa, até de ajudar em momentos da livraria e tudo. Então, teve 89, o Flix fez 20 anos. Aí era momento de fazer uma festa para o Flix, né? Foi uma coisa de cores na cidade, de projeto das crianças fazerem suas pinturas, né? Não sei se vocês lembram na Fundação Cultural, né? Não sei se a Thaís já estava na cidade. Estava, né? Uma exposição lindíssima que foi itinerante, né? No Rio, foi em Uberaba, 2 vezes nós montamos, tudo a partir do Flix, né? Que estava fazendo 20 anos. Aí, lá no Rio, teve a exposição, o Ziraldo foi, teve a exposição em Araraquara, teve em Belo Horizonte. Então, foi itinerante. Só para contar assim, um fiapinho de uma coisa que explodia, né? Todos os alunos liam, coloriam, faziam suas pinturas. Então, assim, foi um tempo muito bonito em Uberaba, que tanto é que a gente tem muitas histórias para contar dele lá. Né? Fazendo um parênteses, em 89, quando ele foi para essa festa lá dos 20 anos do Flix, alguém aqui de Araxá, que eu não me lembro quem entrou em contato comigo, sabendo que ele ia lá, pediu para abrir um espaço para ele vir aqui. Eu vim com ele aqui em 89, numa noite... Foi num evento de quadrinhos. De história em quadrinhos. Foi Você estava lá? Nosso escritor, Domingos. Domingos foi um escritor de quadrinhos. A gente veio aqui, ele até comprou umas coisas bonitas feitas lá, que ele viu, uns cavalos. Ele ficou doido com os cavalos que ele viu lá, umas cerâmicas, tipo, não é cerâmica, feito em madeira, alguma coisa assim. Nosso artesanato aqui impressionou. Ele comprou, né, tudo. Então, teve esse momento, assim, só para lembrar que Araxá esteve, né, na nossa rota também, que a gente fez isso, né, abrindo espaço para ele vir aqui, nessa oportunidade. Depois eu encerrei a livraria em 94. Mas a minha ligação com ele continuou, porque eu também, como crítica literária, eu já escrevi em 88, né? Fiz o primeiro livro de crítica, assim, que foi esse que você comentou, que é O Menino na Literatura Brasileira. Eu estudando o menino nas obras de autores adultos. Fernando Sabino, que eu já citei aqui, né? Ele já tinha recebido meu estudo sobre o Menino no Espelho, estudando em Guimarães Rosa, em José J. Veiga, em vários autores da literatura adulta. E peguei 3 autores da literatura infantil para estudar o menino na obra deles. Aí o Ziraldo entrou. Poeta, menino, guerreiro. Né? É o capítulo sobre ele. E continuou meu interesse pela obra dele, né? Foi ficando cada vez mais específico isso.
Mas depois ele voltou para uma grande festa também dos 20 anos do Menino Maluquinho. Eu trabalhava na Secretaria de Educação. Outra vez ele esteve. Né? Nesse tempo todo, assim, depois com o Flicts, eu fiz palestras sobre o Flicts, né? Meu interesse foi afunilando nisso, e minha tese de doutorado na USP foi sobre o Flicts. Então, eu me lembro, assim, quando a gente fala da efusão de coisas do Ziraldo, do mundo dele, porque ele é um desdobramento de tanta riqueza, que até para a gente fazer um estudo, vocês vejam, eu estudei apenas Flicts, numa projeção sobre a obra dele, o que tinha a ver com a própria obra dele, diante de Flicts e depois de Flicts. E uma pessoa que fez parte da banca, uma professora da USP, falou que aqui tinha que se desdobrar em 3 teses. Quer dizer, um livro... Porque Ziraldo era múltiplo. Mas assim, é porque é a riqueza, né, de tudo. Então, assim, essa dimensão dele de múltiplas competências, né, que ele aliava em tudo que ele fazia, desde lá a história em quadrinho, né, na publicidade, e assim foi a vida inteira dele. Ele, ilustrador, escritor e artista gráfico, aí isso foi caminhando, e foi uma outra coisa assim, de uma ludicidade, né, de uma multiplicidade, de uma riqueza estética, artística, que ele fazia tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, aquilo que a gente falou, era muita palavra, era muito gesto. Na arte, tudo vinha junto também. Então, quando ele fazia história em quadrinho, ele era ilustrador, ele era criador da história, e ele era o diagramador, né, um artista gráfico que montava tudo aquilo, que dividia e tudo. Então, da minha tese, né, ali teve muita coisa que se desdobrou também, de ligação grande com o Ziraldo, de ir em mesa para falar sobre o Flicts. Né? Ele me pediu em 2009 que ele assistiu uma mesa minha sobre o Flicts, nos 40 anos do livro. Ele me pediu para escrever para uma edição especial do Flicts, que a editora Melhoramentos ia fazer, que é essa aqui, um artigo. Aí eu fiquei muito honrada, porque além do artigo do Carlos Drummond de Andrade, que é aquele lá primeiro que ele escreveu em 69 no jornal, que sempre esse artigo é citado, aí meu artigo acabou que ficou. O Carlos Drummond veio nesse livro, né? E o meu, que o Ziraldo pediu para escrever naquele momento, se chamou, o do Drummond era O Coração da Cor. Está aqui, voltou. Né? Se vocês quiserem conhecer, é um livro belíssimo, né? Tem informações aqui, ó, complementares sobre o tempo em que o livro surgiu, né? Toda a história daquele período lá. O meu artigo se chama Flicts na Vanguarda, Reflexos Duradouros da Inovação. Então, esse livro é de 2009. Né? A tese foi publicada em 2013. Né? Por favor, Tiago. 2013 saiu a tese publicada, porque eu defendi em 2004. Ela saiu pela editora, pela Paulinas, com a Humanitas junto, em convênio, que é esse livro aqui. Ó. Ele, vocês acham, né, facilmente em vários espaços, né, ou na livraria daqui de vocês, se pedirem, ou se pela internet, vocês acham fácil. Então, é Ziraldo e o livro para crianças e jovens no Brasil, revelações poéticas sobre o signo de Flicts. E assim, a minha história foi indo, eu acompanhando, né, o Ziraldo, o período dele de criação de literatura infantil é de 69 a 2018. Ele falava que ele queria fazer todos os planetas nas histórias dele, uma série de planetas, porque isso garantiria que ele não morreria. E ele foi fazendo, fazia um ano, o outro ano. Acho que são 9 livros, não sei quantos planetas, Renato, do Sistema Solar. A quantidade, você lembra, hein? 9. Então, foram os 9 livros. O de 2018 foi o último. E ele teve um AVC gravíssimo, né? Porque nisso aí é que ele ficou na cadeira de roda, né? Vários anos. Mas ainda teve uma palestra que eu fiz em 2019 sobre o Flicts, outra vez comemorando 50 anos. E aí eu estive com ele, né, na casa dele. Assim, eu tinha feito visita em 2013 também por causa desse livro. Em 2019 eu fui, em 1º de novembro, à casa dele. Ele ficou lúcido, né, com alguma pequena limitação cognitiva e na cadeira de roda, não desenhava nem escrevia mais, mas lúcido. Né? Então, conversamos bastante. Ele ficou feliz, queria saber se eu fui muito aplaudida na hora da palestra lá sobre o Flicts, né? Porque ele era vaidoso. Se eu fosse aplaudida, com certeza o livro dele estava sendo também. Né? Então, uma pergunta meio sutil. Né? Mas é porque ele era muito afetivo, muito amoroso, muito preocupado
com a outra pessoa, com todo ser humano, com todos, né, que estavam em torno dele. Então, assim, teria muita coisa para contar com mais vagar, né? Mas não sei se eu dei uma passada assim rápida. Não, é isso mesmo. E tive o privilégio de estar com ele até 2019, né? Que ele falou que não, conversamos, né? Bastante. Eu falei que ele estava muito sereno, porque eu nunca vi ele, né? Ele era aquela explosão. Ele estava sereníssimo, sabe? Aceito, bonito, um rosto assim plácido. Eu me assustei, falei: você está tão tranquilo assim, né? Vivendo tudo isso. Ele disse: mas não tem outro jeito, mas sem revolta, certo? Então, assim, quando ele morre dormindo, né, que ele morreu em abril desse ano, dia 6, né? 6. Dormindo, eu acho que foi uma bênção, uma conclusão desse processo que ele viveu nesses quase 5 anos, na cadeira de roda, e que a sobrinha dele que o acompanhou, a Adriana Lins, né, que é esposa de um ilustrador, escritor também, o Guto Lins, ela falou numa entrevista que eu vi ela dando, que conferiu com o meu ponto de vista sobre ele. Ela falou que ele estava vivendo uma tranquilidade sábia nesse período dele de vida. Ele já não era aquele Ziraldo mais, daquele barulho, né? Ele estava plácido. E assim foi, né? Foi que ele morreu nessa placidez. Excelente, né? Vânia. Bom, Vânia vai estar aqui hoje, né? No Fiarachá, não sei se você vai ficar. Então, Vânia é a pessoa que a gente tem que chegar perto e conversar sobre Ziraldo, né? Porque conheceu muito o Ziraldo. Antes de passar para o pessoal conversar com a gente, que a gente quer interagir, Vânia contou uma historinha aqui, que na última vez que ela teve com ele, né, nessa parte, não vamos dizer nem não lúcida, né, Vânia? Nessa despedida dele aqui, ele perguntou se ela foi muito aplaudida no evento, né, com segundas intenções, porque ele era muito vaidoso, né? Então nós vamos fazer isso agora, aplaudir Vânia para Ziraldo. Bom, Fabiola, uma coisa que eu vi em comum aqui, que eu fiquei muito feliz, né? Vocês duas trabalharam na Secretaria de Educação, né, da cidade, Vânia em Uberaba, você, né? E Ziraldo era um amante da educação. Ziraldo sempre lutou por uma educação de qualidade e uma educação de alfabetização, né? Estamos aqui com a presença da nossa secretária de Educação, né, que está aqui. Então, abrindo, né, esse bate-papo com vocês também, com a liberdade para que vocês também conversem com a gente, com Vânia, com Fabiola, e dê o seu pensamento, a sua palavra sobre Ziraldo. Eu primeiro passo para a Zuma e depois a palavra está aberta para quem quiser também comentar um pouquinho sobre Ziraldo, tá, Vânia? Então, mas nós vamos continuar. É porque eu quero falar de algo, por favor, mas deixa ela falar sem problema. Eu volto para sortear 5 jornais. Olha que maravilha. 4, gente, 4 jornais. 4 jornais. Porque um eu vou ganhar. Que foi uma edição também que a gente fez um trabalho em torno do Ziraldo, um jornal especial sobre ele. E aqui tem fala de críticos literários, tem de amigos dele, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Poxa. A Nelly Novaes Coelho, que fez um artigo lindíssimo, retratando tudo isso que a gente está falando. Um alegre demiurgo, que eu acho que é uma síntese do que ele era, né? Essa exatamente. vibração, a vibração na obra e na pessoa dele. E demiurgo, né? Porque ele era plurivalente, plural, multidimensional, né? No que ele fazia. Tá? Depois a gente sorteia, tá Vânia, bom? como boa mineira, nos trouxe um presente, não nos trouxe um tesouro. E tem um artigo dele que abre o jornal, que é Este Menino Já Me Deu Alegrias Demais. A primeira é ele que escreveu. Para Zuma, Tiago. Boa noite para todo mundo. Uma boa noite especial para os alunos do EJA. Gracinha, Érico, está te vendo aí. Coisa boa. A gente fica muito feliz, né, Erildo? Nós somos professores, participar desse momento, ouvindo, né, 2 sumidades, né, pessoas que eu respeito demais, a Vânia e a Fabiola, que eu tenho o prazer de trabalhar junto. Hoje mesmo nós estávamos comentando, né, sobre o Ziraldo. O Ziraldo está na memória afetiva de todos, né? Crescemos, vivemos, começamos nossa vida como professores lendo Ziraldo, e a gente tem assim, a professora maluquinha, né, muito maluquinha. É interessante, quando eu dava aula para adultos no EJA, e ela comentando aí, eu lembrando, que eu fazia umas brincadeiras com eles, para motivá-los, fazia alguns recadinhos com o alfabeto da professora maluquinha. E era aquela disputa para ver quem conseguia decifrar primeiro,
Eu sempre colocava lá um bombom, alguma coisa, quem colocava debaixo da mesinha deles e falava, quem conseguir descobrir o que está escrito aqui, vai ganhar isso aqui primeiro. É aquela luta, né, para a gente poder fazer esse momento de lúdico com as crianças e com os adultos também do EJA. É muito interessante. Ele tem um aspecto assim, muito, que eu vejo no Ziraldo, um aspecto muito de... Parece que ele é uma criança. Né? Ele se transforma numa criança quando ele escreve os livros. Todos com mensagens muito importantes e faz parte. Eu acho que o Ziraldo é... Eu tive a oportunidade de vê-lo aqui também no Flieraxá, pessoalmente, conversei muito pessoalmente com ele. É um patrimônio que a educação, as escolas têm o dever de manter um acervo constante de trabalho com os alunos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, participar desse momento com vocês. Eu queria validar, né, essa fala da secretária, porque se não tem uma pessoa frente à Secretaria de Educação, né, junto com a equipe toda, que acredita no poder da literatura, a gente se perde. Não só, eu fico pensando assim, o Ziraldo é uma referência, mas na literatura infantil, com o núcleo que nós temos, a gente trabalha muito com outros escritores, né, mas o Ziraldo é uma referência. E, na faculdade, quando a gente desenvolvia esses projetos, ele entrava, porque eram obras infantis para adulto. Tanto que o Menino Maluquinho, ele termina, né, que é um adulto que cresceu com os pés no chão. E a quantidade de reflexão, de propostas de identidade profissional e pessoal que a gente descobre dentro do livro, né, O Menino Maluquinho. E eu fico pensando, será que as nossas crianças hoje, já que você está abordando a questão da educação, elas têm esse contato? Porque cabe a nós, não é? E por isso que a literatura ela é importante. Todas essas discussões acerca do papel da literatura, antes da literatura pela literatura, mas também todas as propostas que estão lá. Uma vez a gente esteve aqui com o Rubem Alves, num evento que a Araxá proporcionou, e ele disse, sabe, Vânia, que ele ficava muito triste quando ele via que os textos dele circulavam nas escolas e que os professores buscavam só retire um substantivo próprio, um substantivo comum. Ele não gostava muito. Diz ele que nós disciplinávamos os textos. Com o Ziraldo, a gente não faz assim, né? A gente trabalha com os livros dele na literatura. O Flicts, Vânia, me encanta muito. Hoje, né, até hoje, uma história que foi publicada em 1969, atual, que a gente consegue ressignificar, né, que é a mistura de todas as cores. Se a gente caminhar nessa linha, nós vamos para o Planeta Lilás, a gente vai para o Menino Marrom, né, a gente vai por todos os livros que ele colocou. E é engraçado que o adulto pensa que daquele livro a gente não tira nada, né, como proposta reflexiva. E todos eles, porque o Ziraldo ele foi realmente um eterno menino maluquinho. Eu fico olhando pelas propostas da roupa, né? Por que ele tinha os olhos na barriga, por que das pernas, por que a panela na cabeça, por que o paletó azul comprido. Então, todas essas questões que são discutidas na literatura, elas trazem para as crianças reflexões muito importantes, que ajudam a compor essa identidade. E hoje, Vânia, a gente tem aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, o prazer de ter um núcleo que trabalhe especificamente com isso. E isso é muito importante, que é despertar nas crianças o interesse, né, e o prazer pela literatura. Diferente de você, que teve uma trajetória muito pessoal com o Ziraldo, a minha foi muito à distância, né? Você teve um ensino presencial e eu tive um ensino EAD, né, com o Ziraldo. Eu tive em poucos momentos com ele, né? Às vezes que ele esteve aqui em Araxá, 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. Essa de 89, depois de 2012. Depois teve outras vezes, mas não para em participar eventos, né? de festivais. E essa de São Paulo. Mas foram 4 vezes, foram poucas vezes que me marcaram profundamente. Quem me dera se eu tivesse tido a oportunidade, como você teve, de conviver com ele e de poder aprender. E foi um autor que sempre me despertou isso, né? Sempre. Entre Eva Furnari, que me encanta muito, Marina Colassante, Silvia Ortoff, Ruth Rocha, José Paulo. Né? Olha as Tem referências. muitos que a gente fica aqui dentro da literatura infantil que nos encantam muito, mas hoje, especificamente, uma homenagem a ele. Pegando o gancho do personagem, o Menino Maluquinho, que ela disse, né, que no final ele descobre que ele não era maluquinho, ele era feliz. Ele tirava 10 em tudo, só tirava 0 no comportamento. Né? Mas aqui, então, agora nós vamos falar de felicidade. Que eu estou vendo um casal feliz ali, ó.
casal que Vânia comentou, lá da livraria, por favor. Muito bem. Essa pergunta é inevitável. E é claro que, antes de tudo, é um prazer estar aqui, ouvindo sobre Ziraldo, né? E sabendo de toda essa história que envolve Uberaba, Araxá, o Brasil inteiro. Mas, enfim, a minha pergunta, eu acredito que, nesse momento que nós estamos vivendo, ela é inevitável. Nós estamos aqui num festival, numa feira, que celebra o livro, a leitura, a literatura. E, nesta edição, em especial, a questão da diversidade, né? E nós, às vezes, no Brasil, a sensação que nós temos é que vivemos alguns absurdos, algumas situações que beiram o autoritarismo, né, a censura. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito dessa notícia da censura do livro O Menino Marrom, do Ziraldo. Bom, primeiro, você disse que a gente vive essa sensação. Não é uma sensação, isso realmente acontece, né? Uma sensação, você foi ético e carinhoso com o que acontece, né? Vou deixar Vânia e Fabíola falar sobre o assunto. Felizmente, a gente, né, já subiu a plaquinha de 10 minutos ali, Vânia. Eu peço que você seja a mais sucinta possível. Tá, vou pegar o gancho, né, da secretária ter falado, achei ótimo. Falei, vai ser o momento para poder falar dessa questão que o Renato trouxe. Eu trouxe até o Menino Marrom, falei... Nós conversamos hoje na secretaria, e essa questão vai aparecer. Não tem como não levar, porque agora que nós temos que ler para todos os lados, no mais alta voz, na voz mais alta possível, em todos os lugares, para todas as crianças, esse livro, Menino Marrom. Então, né? Vamos e para os buscar... pais, principalmente, porque eu acho que a secretária está aqui, tem uma cabeça, né, muito diferente, está aqui nesse evento, né? Certamente essa feira colabora muito também, né, com essa abertura, essa circularidade de conhecimento. Eu vou ser breve para dizer o seguinte: o Brasil vem vivendo, né, nesses últimos anos, um obscurantismo assim, que é muito pior do que a Idade Média, né? Vai nas trevas, assim. E as questões que são apresentadas, porque se elas fossem de um nível estético e de educativo mesmo, a gente levaria a sério. Quer dizer, aliás, a gente tem que levar muito mais a sério por ser por esse lado aí que é levado. Porque se fosse, a gente dava uma atenção assim, para cuidar de ver que aquilo ali, né, como é que você vai dialogar com aquilo? Se alguém falasse, não, mas não foi bem escrito ali, né? Tá, o Ziraldo foi descuidado com a criança, ele está num tom muito adulto, muito moralizante, né? Distante da criança, nada disso. Aquilo que você falou, que ele era um menino. Eu tenho 2 momentos, mas o tempo é pouco, né? Mas como eu vou sortear o jornal, porque o Ziraldo, realmente, ele vivia isso aí, não como aquela criança que ele lembrava lá de Caratinga, não era isso. Aquilo seria memória. Ele vivia em termos dos conteúdos mágicos da infância, como arquétipo, como alguma coisa que perdura no inconsciente, como uma força de possibilidade, do vir a ser, do porvir, né, onde puxa fantasia, liberdade, criatividade, movimento. Era isso que ele vivia. E que isso atravessa a obra dele, essa tônica de uma infância que tem a ver com alegria, com vida, com vivacidade, né, a espontaneidade, tudo que ele tinha lá, humor. E ele diz aqui no jornal, né, que eu falei que ele foi o primeiro a escrever aqui, ele explica isso que você falou do menino, né? Este menino já me deu alegrias demais. Quando terminei de fazer o livro, senti que tinha feito uma coisa meio fora dos padrões. Depois descobri que havia feito um livro cúmplice. Os leitores não imaginam um senhor escrevendo aquele livro, nem se lembram de que ele possa existir. A primeira sensação do leitor que descobre o livro é achar que ele é obra de outro menino. E, na verdade, né? Não o menino o menino da ludicidade, o menino que faz toda uma aventura lúdica, estética, né? Quando ele é múltiplo, que ele é tudo ao mesmo tempo, faz tudo simultaneamente com as 2 mãos, né? Então, ele é essa força de criação que é do menino no sentido simbólico, né? Agora, então, para voltar na questão do Renato, se houvesse uma seriedade em todos os cantos do Brasil, né, de dar literatura de boa qualidade, se essas gerações nossas tivessem todas lido
o Monteiro Lobato, por que esses que a Fabíola citou, todos trouxeram um momento único para a literatura infantil brasileira? Foi uma efervescência de gente trazendo criatividade para uma literatura que não queria mais ser pedagógica nem estar ensinando nada. Queria que a criança vivesse a arte com felicidade, né, com liberdade. Porque eles leram Monteiro Lobato. Tiveram o modelo da Emília, bastou a Emília para fazer essas cabeças abertas. Então, a gente teve um Jô Soares, né, ali, teve escritores lá, teve uma rede de gente, né, que tem outro nível de pensamento. Bom, aí o Brasil, que deixa a desejar em vários aspectos, não atende aquilo que a gente quer numa educação crítica profunda, deixou-se arrastar, até doutores que eu conheço, por entrarem numa mentalidade obscura, tacanha, medíocre, que retrocedeu. Eles retrocederam, cada um na sua história, né? E nós, como coletividade, nós retrocedemos sem prestar atenção e criar coisas mentirosas, porque é isso que se fala desse livro aqui. Primeiro é que não tem ter a sensibilidade para entender o que é um livro de arte. Não dá tempo de eu ler aqui, mas eu deixei marcações. Quando o Ziraldo está falando, as minhas personagens, quando eu invento a história, aqui conversando com o leitor dentro do Menino Marrom, ele está deixando claro, sinalizando, isso é arte. Isso não é realidade, isso não é um documentário, não é realismo. Se quiser ler realismo, vai ler em outros livros que vão falar da realidade objetiva. Só que o Brasil virou tudo de cabeça para baixo nesse aspecto para uma faixa da população, né? O que é verdade, por exemplo, né? Eles inventam que é mentira, né? Isso aqui que é arte, eles passam a achar que é realidade, mas por conveniência, para estar defendendo uma ala de um pensamento extremista, obscuro, né? Que acha que não está defendendo arte coisa nenhuma. Provavelmente sabe que o Ziraldo foi preso na ditadura, deve ter alguém, se tiver essa informação, ótimo, né? Não sei se chega a tanto. Pais que censuraram, talvez algum conheça que o Ziraldo foi um grande nome a favor da liberdade, que continuou sendo, mesmo depois da redemocratização. Porque o que é a trajetória de literatura infantil dele? A não ser um projeto de libertação emancipatório para as crianças e para qualquer leitor. O Menino Maluquinho é um projeto de liberdade, né? Esses meninos aqui, os dois também. Um projeto de afetividade. Então, está faltando isso para os pais, está faltando ter lido Monteiro Lobato, está faltando entender mesmo que arte é arte, né? Que literatura é arte. Então, ele não vai achar que o menino ia fazer mesmo o sangue lá, pegar a faca, mesmo que tivesse sido com a faca, ainda não dava para levar a sério, porque isso é arte. Teria que ler o simbólico daquele sangue, né? Não é a faca que cortou mesmo, isso é lá no açougue. Dentro do livro, é simbólico, seria o sangue de um com o sangue do outro, que seria a coisa mais linda para se entender, não para se censurar, como fizeram agora. É o sangue da comunhão, é o sangue de ultrapassar diferenças, é o sangue do menino marrom com o cor-de-rosa, né? Se fundirem como dois seres humanos que não estão importando com a questão de cor, né? Que estão fazendo ali um pacto de amor. E isso aí os pais não têm sensibilidade para falar que lindo, eu quero esse livro para o meu filho. Eles vêm a dizer que, a faca, meu filho vai pegar a faca e vai cortar o dedo para fazer pacto de sangue, né? Mas não sei se vocês estão preocupados com aquele Deep, como é que eu te perguntei aquela hora? Deep Web, que mostra mesmo símbolo nazista, que mostra indumentária mesmo para se armar para ir lá matar. Isso sim, aquilo então é realidade, não é esse livro aqui não. Se eles se preocuparem com aquilo lá não é nada simbólico, lá é ao pé da letra, é real, é exemplo ruim. Aquilo agora, não é Ziraldo. Aquilo não é Ziraldo. Aqui é ato de amor, de leitura que liberta, que mostra amorosidade entre os meninos, né? É isso que eu penso. Né? Brilhante, Vânia. Quer dar um adendo, Fabíola? Tirando essa parte toda que você já comentou, né, fora da literatura, hoje nós estávamos comentando na secretaria justamente uma outra vertente de pessoas entrando pela vibe da cor, né? Por que nomeou o menino de cor-de-rosa e por que nomeou o outro de marrom? E toda aquela questão das cores, no sentido de que lá no livro diz assim, quando se misturam as cores paradinhas, sem movimento, todas as cores se transformam no marrom. Quando você mistura todas as cores em movimento, ela se transforma em branco, que é a ausência da cor, né? E que aí essas crianças, para quem não sabe o que está acontecendo, qual é a polêmica, né, que você abordou,
além dessa questão do pacto de sangue, a questão que está, né, de racismo. E aí a criança leva para a sala de aula e pergunta para a professora: a mistura de todas as cores é branca? E a professora responde: não. É marrom? Não. A professora diz: a mistura de todas as cores em movimento é o branco, que é a ausência da cor. E aí essas crianças que são muito amigas, fizeram um pacto de sangue, né? Depois elas se distanciam e retornam numa fase adulta amigas novamente. E aí tudo que eu li, né, a partir dessa concepção da crítica diz o seguinte, né? Ziraldo queria muito mais do que falar de um dia de consciência negra ou de um pacto, era o dia da consciência humana. Né? O que torna uma pessoa amiga da outra? E aí ele vai questionando. Não existe a cor preta, preta é carvão. Não existe gente cor-de-rosa, né? Existem pessoas brancas, pardas. Então, é uma questão muito além disso. E a gente está vivendo isso nas escolas. Eu queria só contar um caso que nós vivemos esta semana, o tanto que nós estamos refém das pessoas que não veem a literatura como arte, que ficam procurando nela outras questões, não entendem que ali tem metáforas, que tem toda uma subjetividade. Tem um livro do FNDE, um livro de literatura que é enviado para o governo, que fala do mundo o mundo dos gordos, né? Que o mundo dele é um mundo cor-de-rosa, o mundo dos gordos. Não sei se vocês conhecem, se você conhece esse livro. Ele é um livro com desenho todo estilizado, que mostra as pessoas num tamanho muito maior, né? E vai colocando, às vezes, um pouco a dificuldade das pessoas se encaixarem nesse mundo. E aí, a professora, desenvolvendo um trabalho, que hoje eu estive na escola, um trabalho muito bacana de literatura com as crianças. Esse livro cai justamente para uma criança que está um pouco fora do padrão do que se espera. Pronto, bastou para a família já colocar como bullying, querer entrar com ação em promotoria, com advogado, uma questão de literatura. Hoje, se a gente for olhar isso tudo, todos os escritos, todos os textos, né, tem o que é dito e o que não é dito, tem significado entre o silêncio que está ali, que a gente não coloca. Uma vez que o autor produz um texto, ele perde a autoria. Quem vai ganhar a autoria é o leitor que lê, que vai ressignificar esse texto em vários momentos da sua vida. Então, eu concordo com você que a literatura tem deixado, né, de ser literatura por literatura. Ontem eu fiquei muito triste de ter ouvido uma opinião de uma pessoa aqui no FLI, falando justamente do Monteiro Lobato, que as escolas têm que abolir o Monteiro Lobato das escolas, porque o Monteiro Lobato foi racista. Então, gente, em que época que Monteiro Lobato escreveu, né? Como que é aquilo? A gente, nós que somos os professores, é que temos que lidar com todas as questões que estão ali dentro. Não é retirar, porque nós vamos ficar refém dessa censura. Bom, infelizmente a produção já me falou ali, né? Eu quero agradecer a Vânia, a Fabiola, né? Depois a gente vai continuar conversando aqui com vocês, né? E eu acho que o que a gente deve fazer, eu tenho certeza que Ziraldo deve estar lá no céu, já brigando com Deus, falando assim, por que você um minuto não correu mais devagar? Por que não deu mais tempo para eles continuar falando? Que ele está gostando. Está, né, assistindo por um telão. Está, né, assistindo por um telão. Provavelmente já está convencendo a Deus que quer vir aqui no Natal vestido de Papai Noel, já tem aquele cabelinho branco, a sobrancelha, vai deixar, porque ele quer contato com as crianças. Então, Ziraldo está presente e continuará presente. Então, para homenagear Ziraldo, eu acho que a gente tem que transformar Ziraldo em verbo. Tudo que a gente ouviu aqui, que é muito pequeno, né, Vânia e Fabiola, da história rica de Ziraldo, só há um jeito da gente fazer melhor. É continuar ouvindo, é continuar questionando, é ziraldar. Então vamos ziraldar a partir de agora e salve Ziraldo. O FLI Araxá continua com a programação, né? Amanhã e domingo. Continuem aqui prestigiando o nosso festival. A gente vai continuar batendo papo aqui, né? Com todo mundo. A Vânia vai... por favor. Pode ler outro. Pode ler. Eu acho que a gente tem que estar fazendo a resistência nessa forma de continuar, né? Lendo e fazendo a nossa voz ser ouvida, o menino marrom ser ouvido,
Porque Antes deixa eu só fazer uma... Ziraldo está lá e fala assim, a Vânia está me representando. Porque teria que deixar uma palavra do menino marrom aqui, né, para dizer, ele tem que ser lido e muito, muito, muito. Ele diz assim, e quando os dois chegaram em casa, o menino marrom, né, e o menino cor-de-rosa, estavam encantados com uma nova descoberta. O mundo não é dividido entre pessoas brancas e pretas. Então, ainda um pouquinho de resposta para o Renato. Essas pessoas que fazem isso, a censura e a suspensão do livro, elas querem o branco aqui e o preto lá, certo? Tem o cinza, né, Zuma? Elas não aceitam as diferenças. E aqui está tratando disso, né? De aceitar da beleza das diferenças. O que existe, que boa descoberta, é gente marrom, marrom escuro, marrom claro, avermelhado, cor de cobre, cor de mel, charuto, parda, castanha, bege, flix, esverdeada, creme, marfim, amarelada, ocre, café com leite, bronze, rosada, cor de rosa, e todos esses nomes aproximados e compostos das cores e suas variações. Por que eles não entendem essa mensagem de beleza para os filhos estarem convivendo com essa abertura maravilhosa de humanidade, né? Então, está preso na... Não, então, assim, nós precisamos de continuar com as nossas luzes. Isso aqui é luz, esse encontro é luz, né? Nós estamos combatendo essas trevas. Nós estamos falando, ó, não dá para isso aí, nem para conversar com isso, né? Porque é tanta imbecilidade, é tão medíocre, que não tem nível para você criticar isso que está sendo feito. É burrice mesmo, né? Foi justamente o contrário, né? Ele quis o contrário do que o que eles dizem, né? Justamente o contrário.